Vou abrir a aula aí para vocês. Tá, vocês conseguem me dizer aí se está aparecendo? Tá sim, Tá, professor. professor. Tá, ok. Tá, então vamos lá. Então, essa aula, a aula passada foi essa aqui de vigilância epidemiológica, né? Aí essa aula agora é essa de sistema de informação em saúde, tá? E aí a gente começa definindo o que seria um sistema, de grosso modo, né? No geral, não um sistema de informação em saúde. Um sistema ele seria um conjunto integrado de partes que se articulam para uma finalidade comum. Né? Vocês da área da saúde, vocês estudam muito anatomia, né? Anatomia tem conceitos de sistema, né? Tu tem ali o sistema cardiovascular, seria um conjunto de órgãos, né? Aí formaria um sistema, né? Aí eu digo assim, um conjunto de tecidos, tecido cardíaco forma um órgão, um conjunto de células, células cardíacas formam um tecido, né? E aí eu posso ir dividindo, um conjunto de organelas formam organelas, membranas e núcleos formam uma célula. Então, no final das contas, quando eu tenho ali um conjunto integrado de elementos, e essas partes se unem, tu tem ali a formação de um sistema, né? Aí tem um sistema locomotor, que aí ele é formado por outros sistemas, né? Sistema muscular, ósseo, articular, né? Nervoso, por aí vai. Então, esse conceito de sistema, ele remete para a gente isso. Elementos, né? Formando, juntando tudo para alcançar um objetivo. No caso aqui, sistema de informação, então eu vou precisar de ter informação e essas informações são relacionadas à saúde, né? A gente precisa ver também o que seria essa palavra informação de modo geral, né? Então aqui tem um conceito de sistema, que é Sistema de Informação da Organização Mundial de Saúde, tá? Então ela chama o Sistema de Informação em Saúde de SIS, né? Que só é a sigla, Sistema de Informação em Saúde. Ela diz que é um mecanismo de coleta, processamento, análise e transmissão de informação necessária para se planejar, organizar, operar e avaliar os serviços de saúde, tá? Aí considera-se que a transformação de um dado em informação exige, além da análise, a divulgação e, inclusive, a recomendação para a ação, né? Então, é um conceito até que se confunde com a vigilância, né? Que, na verdade, eles trabalham junto. Não existe vigilância sem sistema de informação. Hoje em dia, com a nossa capacidade de computação, né, de processamento de dados, é muito difícil a vigilância epidemiológica trabalhar sem um sistema por trás, né? Então, o tempo todo se está processando dado, processando, gerando informação, e a partir daí tu tem as ações, né? Então, a gente está vivendo um momento que é rico de exemplos, né? Vocês viram que fechou o comércio, fechou várias atividades produtivas, fecharam, né, várias atividades produtivas e depois reabriu, né? Isso, provavelmente, essas ações aqui, como ele cita, né, essas intervenções, elas são baseadas em informação, em dado que é analisado, né, vira informação e a partir daí os gestores tomam a decisão do que é para fazer, tá?
Aqui tem um outro conceito que diz assim, ó, Sistema de Informação em Saúde, o SIS, né? Informatizado podem ser definidos como um conjunto de componentes interrelacionados que coletam, processam, armazenam e distribuem a informação para apoiar o processo de tomada de decisão e auxiliar no controle das organizações de saúde. Tá? Essa parte aqui, interrelacionados, às vezes, no que a gente vai ver aqui, que são os principais sistemas do nosso DataSUS, às vezes ela deixa a desejar aqui, né? Por quê? Porque, por exemplo, imagina lá o grupo aí que apresentou a mortalidade infantil, ou HIV, sei lá. Vocês conseguiram ver os dados por local e período, né? Mas, por exemplo, vocês conseguiriam ver o dado por idade, por sexo, né? Enfim, alguns detalhes, mas vocês não conseguiriam, por exemplo, cruzar a mortalidade infantil com a cobertura do PSF, do Programa de Saúde da Família. Quer dizer, vocês conseguiriam fazer isso, mas não dentro do DataSUS. Vocês vão ter que baixar o dado, montar um novo banco de dados relacionando, né, essas informações por município, por estado, e a partir daí fazer uma análise, né? Fazer uma análise estatística, criar um novo banco de dados e fazer uma análise estatística. Tá ok? Então, o ideal é que o banco de dados já permitisse isso. Seria muito mais, e é possível isso, que é ter componentes interrelacionados. Todos esses indicadores internacionais que vão facilitar muito a análise, tá? Mas, enfim. Então, assim, o que seria um dado? Né? O dado aqui para a gente, ele é o número bruto, a matéria-prima. Então, toda vez que eu pego lá casos de mortalidade, quantos os casos que ocorreram, 1, 2, 3, 4, isso aí, para mim, é o dado bruto. É a informação que entra ali na tabela para mim. Essa informação não, esse dado, ele é transformado. Ele é transformado em informação. Quando que ele vira uma informação? Quando eu faço análise e combinação dele. Então, o que acontece? Eu pego o dado de morre gente no Brasil todo. Aí eu começo a categorizar esse dado. Por exemplo, mortalidade no Pará, mortalidade em Belém. Eu separo por ano. Eu posso separar por meses, né, por dia. Eu posso pegar o dado e calcular uma média móvel que vocês estão vendo. Né? Então, eu estou trabalhando esse dado. Eu estou transformando, né, esse dado para eu poder visualizar a dinâmica do problema. Certo? E o que seria seria um sistema? Aí tu teria um conjunto de unidades de produção, análise e divulgação de dados atuando articuladamente. Aí o sistema, ele vem para quê? Para fazer essa produção. Então, o sistema, ele vai pegar o dado, vai pegar a informação e vai produzir uma visualização, vai ter capacidade de divulgar. Então, a gente vê várias divulgações sobre casos de doença, sobre prevenção, né? E aí isso aí significa o quê? Significa que o sistema ele está tentando contribuir para essa disseminação dessa informação, para essa divulgação desses dados, né? Então, que eu posso assim, o que pode acontecer? Tu pode ter o dado assim desorganizado, tu tem talvez a informação, mas e aí? Como é que tu vai mostrar isso? Vocês viram aí o caso de sífilis congênita. O gráfico, ele sobe, né? Ele vai numa reta para cima. Ficou bem evidente aí. Esse período aí que foi estudado, ficou bem evidente. Essa subida de casos tem que ter alguma explicação. Talvez melhorou o diagnóstico, porque quando tu melhora o diagnóstico, o número de casos aumenta. É natural, é esperado isso, né? Mas será que melhorou o diagnóstico e os casos ainda estão ocorrendo, mesmo
com a melhora do diagnóstico, será que a estrutura não... Então, eu precisaria pegar esse dado e cruzar com outras informações para tentar entender o fenômeno, fazer uma pesquisa, fazer um estudo. Agora, por exemplo, quem é que sabe que aumentou o número de casos de sífilis? Nós aqui da sala de aula, aqui, eu, vocês aqui, né? A gente teve essa visualização. O sistema ele vai permitir o quê? Essa análise, que a gente fez uma análise, claro que simples, né? Mas ele ia permitir essa análise e divulgação dos dados. Né? O sistema ia ter essa capacidade de gerar uma visualização, gerar relação entre indicadores, e a partir daí um texto e tudo mais, e aí por aí vai. Tá? E o sistema de informação já é um conceito mais amplo que incluiria a reunião de pessoas, máquinas, né, que é o computador, que visa a obtenção e processamento de dados que atenda à necessidade de informação da instituição que implementa esse sistema. Então, no caso aqui, o sistema de informação, ele teria essa necessidade de não só tu ter ali um sistema que permite produzir, divulgar, analisar dados, mas também ter pessoas, né? Então, eu preciso de pessoas para quê? Para operar esse sistema. A gente ainda não chegou no nível, né? Se bem que tem muita coisa automatizada, né? Tem um canal no YouTube lá, eu esqueci o nome dele agora, mas ele fica mostrando os casos de Covid no mundo inteiro. Fica aparecendo gráficos lá, tipo um dashboard, que fica mostrando esses dados no mundo inteiro. Tu vai vendo aumentando, caindo. Isso é ao vivo. Isso é imediato. No momento que o dado chega lá, eles têm capacidade técnica de processar e gerar a visualização atualizada. Né? Então, depois eu vou ver se eu mando, eu vou procurar, aí eu mando o link para a representante de turma. Só para curiosidade de vocês. Então, aí tu tem aqui o que eles chamam aqui de sistema de informação, que é a união de pessoas e máquinas para gerar, né? E aí aqui tu já não tem mais só a questão da divulgação, mas tu começa a ter ali a ação, né? Tu começa a ter as pessoas já começam a mostrar o dado e dizer, olha, façam isso, usem máscara, se puder sempre usem álcool gel, evite aglomeração e por aí vai, né? E aí para cada grupo de doença vai ter uma orientação e tudo mais, tá? Então, assim, o sistema de informação em saúde ele tem uma finalidade. A finalidade principal dele é avaliar a situação de saúde. Né? Então, eu preciso avaliar, preciso saber como é que ela está para eu intervir. Não dá para eu avaliar a situação de saúde com opinião. Ah, eu acho ruim, eu fui mal atendido, o meu vizinho, não sei o quê. Não dá, não dá. Eu preciso ter dado, preciso ter informação. Então, por exemplo, os dados são coletados, são transformados em informação, isso gera um conhecimento. Então, por exemplo, vocês, o que vocês fizeram aí do trabalho? Vocês pegaram o dado, fizeram um gráfico, criaram uma informação, porque vocês pegaram a mortalidade e misturaram, categorizaram ela por Brasil, Pará, separaram ela por anos. Então, tu observa um momento que mantém ali, outra hora dá uma oscilada. Então, tu transformou e tu gerou um conhecimento. Né? Por exemplo, ficou bem claro aí que a gente tem uma diferença muito grande com o Sul-Sudeste. Né? Com o Brasil, a gente está, quando se fala em mortalidade infantil, a gente está acima da média do país. O país é 12 lá, sei lá, 13, a gente está em 17, 18, né? Então, a gente tem aí um conhecimento. Vocês adquiriram isso aqui, ó, um conhecimento. Ah, vocês vão fazer alguma coisa? Não. Não, porque vocês não estão na Secretaria de Saúde, não estão, enfim, né? Vão decidir alguma coisa, alguma política? Não. O que vocês podem fazer ainda
É estudar lá no Congresso quem está apoiando as ações para combate à mortalidade e votar na pessoa. Vocês podem pedir, solicitar, eu acho, um projeto para combater, que assim existe, né? É uma coisa assim que tem um destaque internacional. Então, assim, os estados, a União, estão sempre tentando combater, por exemplo, a mortalidade infantil, a mortalidade materna, são indicadores chaves, né? E aí, mas tu sabes também que não dá para combater só com saúde, tem que ter o social, né? Vocês comentaram isso, né? O grupo que apresentou comentou isso. Questão social, questão ambiental, pobreza, né? Então não adianta ali tu ficar botando enfermeiro, médico, hospital, sala, que não vai resolver. Isso vai ajudar, vai melhorar muito. Mas tu tem que botar lá atrás condições de vida, salário, um ambiente limpo, coleta de lixo, água tratada, um bocado de coisa ali que é bem claro ali que é isso que vai, aí sim tu vai conseguir resolver, porque nos outros países é assim. Nos outros países as populações lá têm condições de vida melhor, e aí isso vai, quando tu vai olhar para o número, que é calculado igual, né? São indicadores pactuados, tem que calcular igual, senão tu não consegue comparar. Aí quando tu vai olhar para o número, tu vê lá a diferença. Tá? Então, e aí tu faz a decisão, decide como tu vai atacar o problema e a ação. Por exemplo, esse caso da sífilis, que o outro grupo apresentou. Essa sífilis congênita, o que acontece? É a mãe passando para a criança. Né? Então, tem aí algum problema que está acontecendo, né? Que tá deixando um buraco ali na hora de fazer o exame, fazer a triagem. Eu sei que existe, né? Por exemplo, lá no posto do Marco, tu tem o exame rápido, inclusive faz por parceiro, né? Então, não sei o que aconteceu, tem alguma coisa ali que teria que estudar. Inclusive, esse dado eu mostrei para uma turma há um ano atrás, 2 anos atrás, eu não lembro exatamente. Eu passei um trabalho parecido, né? Passei o mesmo trabalho, na verdade. Aí eu mostrei para a turma e tal. E nesse período, tipo, há 2 anos atrás, saiu uma reportagem sobre a sífilis congênita. É uma reportagem de 5 minutos, 6 minutos no jornal. Uma grande emissora e tal, e aí falando dessa dinâmica ali, do que acontecia e estava acontecendo. Ou seja, é uma coisa que é interessante vocês estudarem. É um problema que está ali com um tamanho muito grande. Né? Então, eu não fui atrás de artigos para ler e tal, mas tem ali um negócio importante, tá? E aí tu toma ação, né? Então tu diz assim, olha, usa máscara, evita isso, faz assim, faz assado. Aí tu tem uma condição de saúde. Aí tu reavalia isso. Aí tu coleta o dado, tem informação, conhecimento, decisão, ação. Aí tu fica, esse ciclo não acaba nunca. O tempo todo vai ficar fazendo, né? Olha, o coronavírus a gente vai estar aí tentando vacinar a população, né? O coronavírus talvez entre em controle, a gente consiga controlar, reduzir mortalidade, reduzir casos. Mas isso aqui não vai parar para o coronavírus. Tu pode ter um caso por mês, um caso por dia, mas vai ficar sendo vigiado. E todos os casos possíveis de gripes, de febre, de infecções virais, vai ter que ser investigado o coronavírus. Por quê? Porque é muito importante. Né? É uma doença aí que parou o mundo, então ela vai ser vigiada em todos e por muitos anos. Daqui a 50 anos, o sistema vai estar ali anotando quantos casos de coronavírus, quantos óbitos, e de olho, com os olhos em cima. Não só o Brasil, mas o mundo inteiro vai estar vigiando, os congressos vão estar apresentando dados, né, os pesquisadores, para ficar ali em cima do problema.
né? Como é feito? Isso é feito para tuberculose, é feito para outros, né? Isso é feito para outros, como é que se diz, outras doenças, né? Mas nenhuma delas tem um tamanho assim, teve um impacto, nenhuma doença assim, teve um impacto do coronavírus. Na história recente, não teve, né? Essa pandemia mundial, então, muito provavelmente os olhares, os cuidados, vem aí pela frente investimento, né? A gente espera que as coisas mudem e aí tu vai ver ter investimento pesado que, né, os países mais ricos acabam tendo sair na frente, né, mas vai vir investimento. Para quê? Vai vir investimento não é só da saúde não, da indústria farmacêutica, vai vir investimento de vários segmentos da sociedade para observar, para controlar, para fazer pesquisa em cima do coronavírus. Por quê? Porque ele não é um problema bobo, não, é um problema muito grande, né? É um problema que mexe com toda a economia. Não tem esse negócio de ter um segmento ou outro ali, não. Tá ok? Então, assim, esse ciclo, ele fica ocorrendo o tempo todo, né? E isso dá para a gente essa situação de saúde. Então, o sistema de informação ele serve para isso, né? Então, eu quero. Tu chegou lá no município que tu vai trabalhar e tu quer ter uma visão lá das condições, do como é o município. Tu tem que ir atrás de um sistema, né? Olha, a vacinação aqui está abaixo do Pará, está abaixo de Belém, está abaixo do Brasil. Então, eu preciso mexer ali, articular para aumentar isso. Essa vacinação vai ser importante para diminuir os casos. Talvez foi negligenciado pelo gestor anterior, sei lá, né? E aí tu vai precisar disso. Aí tu tem que estudar um pouquinho, estudar o sistema. Aqui a gente dá, né? O que tem em livro, aquela coisa mais didática, vamos dizer assim, né? Mas aí tu teria que te aprofundar mais naquele campo ali, naqueles dados, naquela situação, tá? Aí aqui tu tem os sistemas do DataSUS. Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Que eu não estou vendo a Sim, tela de professor. vocês. Sim, Tá ouvindo, professor. né? Tá ok. Só Tá para ok. garantir. Obrigado. Então aqui tu tem os sistemas de informação que tem abrangência nacional, né? Então geralmente eles se dá a sigla, o nome do sistema, os indicadores e os órgãos que estão vinculados, né? Então, por exemplo, o que é assim? Sistema de informação de mortalidade, então tem a ver com o perfil epidemiológico, sistema de agravo, SINAM, sistema de agravo de notificação, SINASC, sistema de informação sobre nascidos vivos. Aí tem um outro grupo de sistema, ó. SAI-SUS, sistema de informação ambulatorial, SIH-SUS, sistema de informação hospitalar, SIAB, que é da atenção básica, SIPNI, que olha, Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações, que isso aqui a gente está vendo muito isso, né? Então, por exemplo, eu quero estudar vacinação no Pará, vacinação no Brasil. Como é que a gente está? Está bem? Está ruim? Está bom? Está ruim? Como é que está? Eu tenho que pegar o sistema de informação, processar os dados e observar o cenário e tirar minhas conclusões. Tem aqui o sistema SISVAN, né, que é de Vigilância Alimentar e Nutricional. SISCOL, olha, Controle Logístico de Medicamento. SISCLON, na verdade, né, SISCLON. Aí tem o SIGAB, que é Unidade de Gerenciamento da Unidade Ambulatorial Básica, aqui de ambiente hospitalar, e o censo, enfim. O censo levanta a população e tal. Esse ano, não sei se vai ter o censo, era para ser em 2020, que a cada 10 anos tem um censo grande. E aí, isso aqui, esse censo aqui, quando a gente tira o censo, a gente perde toda a capacidade de planejamento. Toda. Não só para a saúde, para a pobreza, não só social, até para negócio. Tu és empresária, tu tem um dinheiro, tu quer fazer um empreendimento. Não tem nada a ver com saúde. Tu não consegue fazer uma análise de mercado sem um censo. Tu vai ficar navegando ali, tu não vai ter uma análise técnica.
Tu só tem uma análise técnica se tu tiver o censo, né? Vocês viram aí um boom de pet shopping, por quê? Lá em 2010, eles identificaram lá 50% dos domicílios no Brasil tem pelo menos um pet, um cão ou gato, né? Ou seja, houve assim um aumento, né, dessa demanda por vários tipos de serviço, e aí tu vê aí essa parte aí voltada para esse público, muito um negócio que andando para caramba, né? Tem até empresa que tem já tem os seus papéis no mercado de ação. Empresa, tipo assim, uma empresa de varejista de pet shop, né? Já colocou até lá tanto o crescimento que teve e as ações valorizando e tudo mais. Isso aí não tem nada a ver com saúde. Isso tem a ver com negócio, com comércio. Com saúde, também tu repete o mesmo raciocínio. Tu precisa do censo, precisa pegar esses dados aí para a gente planejar, para a gente pensar, para a gente tirar conclusões, né? Processar esses dados. Mesmo que o resultado seja ruim, mesmo que a gente encontre aumento de mortalidade, né? Piora, não importa o resultado. Mesmo que sejam resultados negativos, ruins, isso precisa ser avaliado, senão tu não dá um passo na frente. Né? É importante tu olhar o cenário, não importa se ele é bom ou se ele é ruim. Tem que olhar para ele. E a partir daí tomar decisões e enfrentar. Né? Procurar alternativas e buscar ali o enfrentamento. Tá? Então, assim, é uma coisa aqui que é muito séria. É uma coisa também que a população não entende, né? É difícil. Vocês estão ouvindo eu falar aqui porque vocês estão pulsando enfermagem, tá? O cara lá da medicina tá também ouvindo lá o professor falar, o cara da fisioterapia, da nutrição, enfim, né? Mas a população em geral não tem essa noção, né? Da importância disso, da importância, como é importante tu ter o senso e ter as informações para poder enfrentar os problemas que a gente tem, tá? Mas aí vamos lá. Aqui, pessoal, eu tenho aqui esses. Isso aqui eu mostrei mais como exemplo, tá? Mas tem alguns sistemas que são mais, assim, são mais importantes, vamos dizer assim, são mais utilizados. E aqui tem um quadro resumindo eles, tá? E assim, é até interessante vocês verem isso aqui, porque isso aqui ajuda até para a prova mesmo, tá? Então, olha só. A primeira coisa é tu saber a sigla, tá? Então, olha só. Olha para essa sigla aqui, SIM, S-I-M. O SIM, lá no DataSUS, se tu quiser, tu entra no SIM, né? Se tu olhar lá no site depois, se tu quiser, e tu vai achar lá o SIM. E aí, o que o SIM faz referência? Ele faz referência a óbito. Se tu souber que o M é mortalidade, tu já mata que a referência é óbito. Né? Porque o SIM não faz referência a casos novos de alguma coisa. Não. Ele faz referência a óbito. Então, por isso que o nome dele é Sistema de Informação de Mortalidade. Faz referência a óbito. Tá? Como é que ele é alimentado, esse sistema? Para a declaração de óbito. Então, tu já sabe que o SIM é mortalidade, que é óbito e declaração de óbito. Certo? E aí, ele serve para vigilância? Serve. Vigilância, ficar vigiando o número de óbitos para ver se está aumentando. Lembra do diagrama de controle? Eu quero saber se o número de casos está acima do normal, está abaixo, e por aí vai aquele raciocínio todo, baseado nos últimos 10 anos. Né? Então, isso serve para vigilância, serve para planejamento, serve para avaliação. Controle e auditoria nem tanto, mas principalmente para isso. Tá? Então, é interessante tu entender aqui, basicamente, a sigla, ela te remete à referência à alimentação. Aqui, por exemplo, tu não pode dizer que o SIM
ele é alimentado pela declaração de nascido vivo. Não tem sentido isso, né, pessoal? O sistema de informação de mortalidade, né? Entendeu? O que é o SINASC? SI é Sistema de Informação. NASC é nascimento. Então é bom tu pensar nisso. Esse NASC aqui é o nascimento, tá? Então qual é a referência que ele faz? Aos nascidos vivos. Ele é alimentado pela declaração de nascido vivo e também ele é muito utilizado para planejamento, vigilância e avaliação, tá? Outro sistema importante é o SINAM. O S é sistema, o I é informação. O que é NAM? NAM é agravo de notificação. Aqui é sistema, o I e o N é informação. Na verdade, aqui é IN, tá? Sistema, o S, IN é informação, e aqui o A, agravo, e o N, notificação. A gente chama isso aqui sistema de informação de notificação compulsória, que é obrigatória, tá? Então, são aqueles grupos de doenças que eu tenho que ficar vigiando, mesmo que não ocorra. Aí eu mostrei também para vocês lá na vigilância, né, que tem uma lista. Essa lista é atualizada, tem uma lista internacional, tem uma lista nacional, pode ter uma lista estadual, municipal. Sempre tu adiciona, tu nunca tira, né? Então vocês viram lá até violência contra a mulher tá na lista agora, né? Violência contra a mulher, Zika, chikungunya, que na lista anterior não tinha. É coisa mais recente agora, tá? Então, tu tem aqui os agravos de notificação obrigatória. E aí, como é que ele é alimentado? Tu tem, para te saber se aquele agravo ocorreu ou não, se ele é verdadeiro ou não, se realmente a pessoa tem a doença, tu tem que fazer a ficha de notificação e a partir da notificação vem outro técnico que faz a ficha de investigação. A ficha de investigação, ela bate o martelo. Olha, esse caso é um caso de coqueluche. Esse caso é um caso de coronavírus. Esse caso é um caso de Zika. E por aí vai. Tá? Então, tu consegue aqui fazer, quando tu notifica, a notificação é uma desconfiança. Então, tu vai poder, lá no teu trabalho, lá na frente, tu vai poder notificar. Olha, eu estou desconfiado que isso aqui é um caso de uma doença que é de notificação obrigatória. Aí tu pedes a notificação, tu faz a ficha de notificação e depois vê alguém e investiga. E não é fácil dar o diagnóstico às vezes, né? Então vem alguém lá com estrutura para fechar ali, não é igual. Realmente é o caso. Não, não é. E por aí vai. Isso é anotado, né? Vai para o sistema mesmo. E aí tu tem também vigilância, planejamento e avaliação. É importante, tá? O outro sistema aqui que a gente ouve muito falar, que é o Sistema de Informação Hospitalar, paga pelo SUS, né? E aí ele é alimentado pela IH, que é a Autorização de Internação Hospitalar. Então, para te dar entrada no hospital pelo SUS, é preciso emitir essa autorização de internação, né? E aí quando ela é emitida, tu consegue entrar e internar, tá? No caso aqui, ele é interessante para vigilância e planejamento, mas ele serve também para controle e auditoria, né? Que lá no SUS, tu tens empresas que são privadas, mas que prestam serviço para o SUS, né? E aí tu podes ver ali que pode ter ali, tu tem que saber se realmente foi atendido aquele número de casos, né? Porque às vezes o hospital, ele pode registrar que ele atendeu 10, mas ele só atendeu um. Não pode? Ele pode registrar que ele fez a cirurgia A, mas na verdade ele fez a B, que é a mais barata. A é mais cara. Então, acaba que esse sistema aqui também ele serve para auditoria e controle, né? Que aí tu vê um material sendo muito gasto, tu vê, lembra aquela reportagem sobre as próteses, né? Tinha uma quadrilha incluindo médicos, ortopedista,
prescrevendo prótese para pessoas que não tinham necessidade, só para fazer o negócio rodar, para a empresa vender. Né? Então, o hospital muitas vezes comprava prótese, ele comprava pelo SUS, né? Com dinheiro do SUS. E aí não tinha saída, aí o cara forçava a saída da prótese. Né? Enfim, tem um bocado de coisa aí, um bocado de problema. Né? Às vezes o cara não quer, acontece coisas absurdas, né? A pessoa não querer lá uma marca da prótese porque ela é financiada pela outra. E ela danifica a prótese. Né? Danifica a prótese dentro do centro cirúrgico para dizer que não presta e forçar o hospital a comprar outro modelo, outra marca. Enfim, aí tu imagina isso para várias coisas, né? Eu tive uma experiência de ver o paciente chegou para mim em Barcarena com uma cirurgia do joelho, que a gente chama de cirurgia do ligamento cruzado anterior. Essa cirurgia ela dura 2 horas e meia para 3 horas. Só que tem a cirurgia do menisco. A cirurgia do menisco ela dura menos, ela dura meia hora. E aí eu peguei, o paciente chegou com encaminhamento com cirurgia de cruzado anterior, no joelho, né? E o cruzado anterior, ele demora mais para recuperar. O paciente evolui muito devagar, né? E aí esse paciente, ele chegou e ele evoluiu rápido, melhorou muito rápido, um mês, vamos dizer assim. E eu perguntei para ele quanto tempo durou a cirurgia dele. Ele falou, na verdade, dura 1 hora, né? 1 hora e meia a cirurgia do menisco. Aí ele me falou, olha, não, durou 1 hora e tal, mais ou menos. E aí o que aconteceu? Hoje eu entendo, né? Na época eu não tinha noção muito, mas hoje eu entendo que provavelmente ele fez uma cirurgia de menisco e foi registrado o cruzado anterior. Provavelmente é uma cirurgia mais cara. Então, a instituição que promoveu a cirurgia notificou uma coisa e fez outra. E aí ganhou em cima do daquele valor a mais, tá? Então, assim, isso pode ocorrer, né? Então, o sistema acaba servindo para isso. Olha, há 10 anos que a gente tem uma quantidade de prótese, uma quantidade de não sei o quê, e de repente, né, tem alguns critérios que tem isso para cirurgia cardíaca, tem para outros campos aí que a gente não sabe tudo, né? Mas deve ter ali aqueles detalhes que o técnico, o analista, ele consegue ver se está tendo fraude ou não. Então, tu tem ali uma série de estudos de conhecimento para avaliar isso, tá? A mesma coisa aqui para o SA, que é o Sistema de Informação Ambulatorial, que ele é também a referência feita pelos atendimentos ambulatoriais pagos pelo SUS, e aí tu tem um boletim de produção de serviços ambulatoriais, né, que é emitido, quando tu emite esse boletim, ele 1 hora cai no sistema. Aí aparece para a gente. Então, tu podes também, lá no DataSUS, tu podes ver aqui procedimentos ambulatoriais que são feitos pelo SUS, tá? Ele já não é muito bom para vigilância, esses dois, né? Não são muito bons para vigilância, tá? Porque é, é difícil tu definir a população. Muitas vezes o procedimento não significa doença, né? O cara faz lá um procedimento e aí a pessoa talvez não esteja com uma doença com certeza, né? Pode ser alguma, né? Eu estava vendo até uma entrevista daquele Bruno Covas, que é o prefeito de São Paulo, né? Ele teve o câncer, né? E morreu agora, né? Recentemente. Ele contou a história dele lá num programa. Ele começou com uma dor na perna. Depois da dor na perna, eles identificaram uma erisipela. Da erisipela, uma trombose. Da trombose, uma embolia pulmonar. Da embolia pulmonar, fizeram um check-up nele. E aí identificaram o câncer. Então, ele tomou primeiro um remédio para dor. Ninguém sabia que era câncer. Tomou um remédio para dor, a dor não passou. Aí ele investigou um pouco mais, viu erisipela, tomou um antibiótico.
Ele melhorou e piorou com o antibiótico. Melhorou, passou um tempinho, ele piorou. E aí, então, assim, o que é registrado lá? É o procedimento anti-inflamatório, antibiótico, mas isso não representa, às vezes, a doença que a pessoa tem. Poderia ter sido uma erisipela. Ele tomou antibiótico, regrediu lá a infecção, melhorou, fechou, acabou. Entendeu? Então, fica difícil fazer vigilância pelo sistema de informação ambulatorial. Ele seria melhor, aí sai para controle, auditoria, enfim, planejamento, avaliação, por aí vai, tá? Então, estude essas características aqui, eu posso perguntar para vocês o que significa cada um, como é a referência, como é alimentado e tudo mais, tá? E aí tem uma outra coisa que é o fluxo da informação, né? Que é, por exemplo, o óbito hospitalar, e tu emite, tem a declaração de óbito e tem a certidão de óbito. O que fica contigo, tu guarda, é a certidão de óbito, certo? Então, tu pega o hospital, ele preenche 3 vias da declaração de óbito, tá? Essa primeira via ela é encaminhada à Secretaria de Saúde, aí a gente sabe que a pessoa morreu, a causa da morte, né? Lembra, a causa da morte é o primeiro evento que desencadeou os eventos subsequentes que levaram à morte. Sabe a idade da pessoa, sexo, cor da pele, tem uma série de informação na declaração de óbito, né? A gente consegue isso aqui provavelmente da secretaria chega lá no Ministério da Saúde, tá? Essa segunda via vai para a família leva no cartório, o cartório arquiva a segunda via da declaração de óbito, né? E aí ele arquiva essa segunda via e dá a declaração de nascido vivo, e dá a declaração de óbito, a certidão de óbito para a família, tá? Aqui, essa terceira via, ela volta para o hospital, que está na seta, está no lugar errado aqui, mas essa terceira via, ela fica arquivada no hospital, tá? Essa terceira via aqui. Cada via dessa tem uma cor, né? Branco, amarelo e rosa e tal. Não lembro qual é a sequência e tal, mas existe. Só que o óbito também pode ocorrer por causas naturais, em localidades sem médico. É como dizer o cara morreu em casa, né? Já está bem velhinho, aí infartou, morreu lá e tal, não tinha um médico. Tu podes preencher a declaração de óbito assim, um advogado, delegado, um engenheiro, sei lá, um nutricionista, pode, tá? Pode. Tem aquele campo lá, tem um campo lá que diz que a pessoa morreu, não foi avaliada por um médico, tá? E tem um campo lá que diz lá que a causa é mal definida porque tu não sabe. Tu é engenheiro. Como é que você sabe que o cara morreu? Né? Não tem estrutura e tal. Tu marca lá que tu não sabe a causa da morte. Tá? Que é a causa mal definida. E aí, quem preencher também vai preencher as 3 vias. Tá? Essa primeira via vai para a Secretaria de Saúde. A segunda via fica arquivada em algum serviço de saúde lá do, do município, e a terceira via também encaminhada para a Secretaria de Saúde. Aqui é o de nascido vivo, é parecido, olha. Só que agora tu nasceu lá, a pessoa nasceu, parto hospitalar. Aí também tem a declaração de nascido vivo e tem a certidão de nascimento. O que fica contigo, do teu filho, é a certidão de nascimento. Então, são emitidas também 3 vias da declaração de nascido vivo. A primeira via vai para o órgão de processamento, que vai colocar o dado nos sistemas. Tá? A segunda via vai para a família, que leva no cartório. Aí o cartório devolve, né? O cartório devolve para onde? O cartório devolve para a família a certidão de nascimento. Tá? E a terceira via arquiva no hospital. Tá? Então, tem esse fluxo. Quando o parto é no domicílio,
tu podes ir no cartório, e o cartório emite a declaração de nascido vivo. Então, vai a primeira via para o órgão de processamento, a segunda via para o cartório, a terceira via para a família. Aí a família, no cartório, ela pega a certidão de nascimento e essa terceira via ela leva na unidade de saúde, aí ela passa a cadastrar a criança. A unidade pega aquilo e faz um cadastro da criança. Aí emite o cartão de vacinação, marca as consultas, faz as orientações. Olha, tem que fazer uma consulta todo mês com a criança, com o pediatra. Ele vai ser acompanhado até, sei lá, 1 ano, 2 anos. Vai tomar essas vacinas e por aí vai, certo? O outro aqui tem um fluxo da declaração de nascido vivo para parto domiciliar. Está repetido, eu só aumentei aqui, tá? Que é o mesmo, é a mesma figura, tá? Que eu falava. E aqui tem o fluxo de formulário de informação do SINAM, que é o agravo de notificação. Então, o que acontece? A unidade de saúde ela emite a ficha individual de notificação, que é o quê? É como se fosse tu, lá no posto, tu desconfiou que o cara tem uma doença de notificação compulsória, uma doença grave, vamos dizer assim. Tu acha que ele tem uma meningite, tu acha que ele tem uma doença importante. E aí tu emite essa ficha individual de notificação. Essa ficha vai para a Secretaria Municipal de Saúde. Aí o que a secretaria faz? Ela vai atrás. Tu não tem capacidade de diagnóstico, porque tem ali um posto. Não tem exame laboratorial, não tem, né, um bocado de coisa. Aí a secretaria tem. Aí ela faz o quê? Ela emite uma ficha individual de investigação. Que é quando ela vai dizer, não, realmente é um caso, ou ela vai descartar, não, não é um caso. Né? Imagina que aparece uma paralisia, seja paralisia infantil. Tem que investigar, tem que saber se é mesmo. Por quê? Porque é uma doença de transmissão em massa, né? E que não pode ficar aí o cara transmitindo, né? Precisa bater o martelo para saber. Aí a ficha individual é digitada e enviada para a Secretaria Estadual de Saúde. E da Secretaria vai para o Ministério da Saúde. Né? Então, esse fluxo que ocorre aqui. Aí tu sabes, por exemplo, isso aqui ocorre para Zika, isso aqui ocorre para o Covid, isso aqui ocorre para as doenças que são importantes, que são de notificação obrigatória. Né? Para meningite, tem lá chikungunya, até naquela aula de indicadores de saúde tem lá a cópia, né? Eu botei no próprio slide da lista atualizada, né? A lista de 2020. Dessa lista de notificação de doenças de notificação compulsória aqui no Brasil, tá? Tem lá também, não sei se vocês lembram, tem a violência contra a mulher, né? É obrigatório notificar e tal, tem que saber. Aí tem que investigar, tem também, né? Saber se o que aconteceu exatamente para se não foi autoagressão, para incriminar a pessoa, e aí para configurar o conceito de violência contra a mulher, e aí notificar. E aí tu começa a saber se está aumentando, se está diminuindo, porque integra lá o sistema, tá? Aparece lá nos dados, tá ok? E aqui é o fluxo da internação hospitalar. Né? Então, o paciente é examinado, é feito um laudo, aí esse órgão emissor emite, né, a IH, né, que é a autorização de internação hospitalar. Isso aí tu leva no hospital, o hospital digita, faz o teu procedimento lá para internar, aí ele pega, digita isso e encaminha para a Secretaria Municipal de Saúde, ela analisa, critica, glosa para saber se está tudo certo, não pode ter rasura, não pode ter erro nessa ficha, tá? Essa glosa aqui é o cara não pagar. Né? Tu pode abrir ali uma clínica para atender o SUS. Tu cria o CNPJ e tu pode vincular e atender o SUS. Aí o SUS vai te pagar todo mês uma quantidade de dinheiro para te fazer aqueles procedimentos. E tu precisa preencher uma ficha. Essa ficha, se tiver erro, eles não te pagam aquele procedimento. Né? Então, é feita essa análise, crítica e glosa.
Aí depois disso, vai para a Secretaria Estadual de Saúde e depois vai para o Ministério da Saúde. Aí aparece para a gente lá a internação, os dados que tem lá no sistema de informação de internação hospitalar. Tá ok? A causa, qual foi a clínica que houve mais internação e por aí vai. Tá ok? Então, aí aqui termina. Era isso aqui que a gente tinha que ver. Tá? Vocês têm alguma pergunta? Eu não tenho, professor. Oi, pode falar. Então, agora só vai ficar a próxima aula para o senhor fazer a revisão, né, para a gente. Eu vou colocar agora, durante a semana, eu acho que amanhã eu já coloco, porque eu vou colocar agora essa aula. Certo. Aí depois eu vou colocar lá os arquivos que eu vou usar na revisão. Ah, tá ótimo. Tá? Vou botar lá o PDF. Aí, se vocês quiserem até resolver antes, não tem problema. Uhum. E aí, o que eu colocar lá, eu vou resolver. Eu não sei se dá para resolver tudo, mas eu vou resolver o principal. Eu vou explicando assim, fazendo o contexto com a prova e tal. Ah, tá certo. E aí, a gente vai ter a revisão, e aí é só fazer a prova, 7 questões de marcar, bem tranquilo. Tá bom, então, professor. Tá legal? Obrigada. Nada. Então, bom dia, pessoal. E até semana que vem. Bom final de semana também. Igualmente. Eu vou baixar agora para a gente e postar agora mesmo já lá na plataforma essa aula. Tá ok. Obrigada, Ok. professor. Bom dia. Ok, bom dia, professor. Bom dia, bom dia.